Oiê, sejam muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu amo, eu adoro, que é teoria. Teoria. Se você me segue lá no Insta, você deve saber que eu posto todos os dias sobre teorias, curiosidades. Então caso você não me siga, eu vou deixar meu Insta passando aqui do lado. Então vai lá, por favorzinho, não basta ajudar, porque eu tô querendo muito que você lá no Insta, tá? É isso, um beijo. Enfim, a teoria que a gente vai falar hoje é sobre a teoria Pixar. Provavelmente você já escutou sobre a teoria Pixar, que basicamente é que todos os filmes da Pixar estão interligados, todos se passam no mesmo universo, só que em épocas, décadas e séculos diferentes, pra vocês terem noção. E assim, existem várias teorias sobre a teoria Pixar. A própria Pixar já confirmou que tem sim uma teoria, que na verdade é um fato, sobre todos os filmes estarem ligados, só que a Pixar ainda não revelou qual teoria está correta. E eu vou falar aqui hoje, é que eu estudei, é que eu vi muitas pessoas falando sobre também. Enfim, espero que vocês gostem. Não esqueça de já deixar o seu like aí, de se inscrever no canal e já comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo de teoria, beleza? A teoria Pixar começa com o primeiro filme que foi lançado lá em 2015, que se chama O Bom Dinossauro, que seria o primeiro filme cronologicamente, historicamente falando, vamos dizer assim, não sei se é cronologicamente ou historicamente, mas historódica, gente, que dicção péssima eu tenho, de verdade. Historicamente falando, O Bom Dinossauro é o primeiro filme da Pixar, tipo, o primeiro filme, tipo, da história. Vocês entenderam o que eu falei? Porque eu sou meio louca das ideias, não sei nem o que eu tô falando direito. Mas enfim, O Bom Dinossauro se passa, obviamente, na pré-história, porque tinha dinossauros. E no filme do Bom Dinossauro mostra que, na realidade, ao contrário do que a gente acha, né, no filme, os dinossauros não são extintos. O meteoro, tipo, não atinge a Terra e eles não são extintos. Então os dinossauros, ó, continuam aí na Terra por um longo tempo, só que como a humanidade está como está, e estava pior antes e melhorou, e enfim, tá essa droga hoje em dia, os dinossauros foram sim extintos, mas por culpa da humanidade, depois de muito tempo. Então, ou seja, os dinossauros já eram, tipo, animais super inteligentes, tipo, mega inteligentes, e com o passar do tempo eles ficaram mais inteligentes ainda. Ou seja, eles evoluíram e se tornaram seres mais inteligentes, como qualquer ser que vai evoluindo, ele se torna mais inteligente. Ai, que saco! O que era pra acontecer com nós, seres humanos, mas parece que alguns seres humanos, ao invés de ficar mais inteligente, volta lá pra Idade da Pedra, enfim, né? O segundo filme, cronologicamente, historicamente falando, seria Valente, que é um dos meus filmes favoritos da Pixar, uma das minhas princesas favoritas. É um filme extremamente bonito, quem não assistiu, gente, pelo amor de Deus, assiste, porque é um filme, assim, top. E Valente se passa na Idade Média. Se eu não me engano, se eu estiver errado, eu vou deixar por aqui, mas se eu não me engano, se passa lá pro século XIV, século XV, uma coisa assim. Vocês se lembram daquela bruxa que aparece em Valente? Aquela bruxa que a Merida... É Merida o nome dela, né? É, Merida. Nossa, falei que é um dos meus filmes favoritos, não lembro o nome dela. Mas aquela bruxa que a Merida vai atrás dela porque ela quer, tipo, uma poção pra que a mãe dela pare de ser tão chata com ela. E aí a bruxa faz uma poção que transforma a mãe dela em urso, sabe? Aquela velhinha lá. Gente, lembrem-se dessa velhinha. Eu não vou explicar tudo sobre ela agora porque ela, tipo, é o ponto-chave de toda essa teoria da Pixar. Ela é a responsável por tudo. E ela, na verdade, são dois personagens que lá no final eu vou contar pra vocês, então continuem aí. Enfim, essa velhinha, ela fazia muitos experimentos, e isso é mostrado nos filmes também. Ela fazia muitos experimentos com animais, pra eles mais inteligentes. Tanto que, se eu não me engano, ela tem um corvo no filme, e ela também faz a poção pra Merida, que deixa que transforma a mãe dela em um urso. E um urso, tipo, inteligente, um urso racional. E nos Incríveis é bem nítido que a gente começa a ver uma rebelião das máquinas. As máquinas começam a ser contra os seres humanos. Então, assim, já tem máquinas super inteligentes. Ela faz experimentos não somente com animais, mas com objetos também. E isso, a gente lembra disso, é muito, muito importante. Então, depois de Valente, a gente dá um pulo na história, que a gente vai lá pra Os Incríveis, que se passa ali na década de 50, 60, sabe? E ele que começa com essa coisa das máquinas, ele também é muito responsável por ter muitos objetos inanimados na Disney que tem, tipo, personalidade, que tem uma vida própria, como tipo de seres humanos mesmo.
E essa se chama a energia do ponto zero. Então o síndrome cria a energia do ponto zero. E essa energia do ponto zero basicamente é feita para que objetos inanimados, como sei lá, um celular, crie vida. E aí a gente vai pular já pro próximo filme, vocês vão entender o que começa a acontecer a partir da energia do ponto zero. Lembrem-se da energia do ponto zero, ela também tipo, é muito, extremamente importante. E aí a gente pula pra Toy Story 1 e 2. Aí a gente já começa com bonecos tendo vida, ou seja, objetos inanimados tendo vida. Eles vivem como nós, eles conversam como nós, eles são exatamente como nós. Eu acho que a única coisa que eles não fazem é comer e cagar, né? Porque eles são objetos, mas eles têm vida como nós. E eles têm vida por conta da energia do ponto zero criado pelo síndrome. E o síndrome ele criou essa energia do ponto zero justamente para fazer com que as máquinas tivessem uma inteligência superior, igual ou superior à nossa, para que pudessem nos derrotarem, de certa forma. E isso também vai ser falado um pouquinho mais pra frente. E além dos objetos inanimados, ou seja, os brinquedos do Toy Story, tipo o Woody, o Buzz, a Beth, enfim, todos aqueles brinquedos falarem, agirem como nós, seres humanos, eles também pensam. Então, tipo, se eles pensam, automaticamente, se eu penso, eu logo existo. Nossa, gente, que filosofia, hein? Mas, enfim, eles pensam, então eles começam a criar também rebeliões. Então, ou seja, a energia do ponto zero, ela não é feita somente para a máquina. Como eu falei, é para qualquer tipo de objeto inanimado. Então, qualquer tipo de objeto começa a criar uma certa inteligência, que nem eu falei, como a nossa, e talvez até superior à nossa, para criar coisas e fazer rebeliões, e a partir daí a coisa começa a ficar um pouquinho mais punk. A gente vai pro quinto filme da ordem histórica e do negócio, que é Procurando Nemo. Que se passa em 2003 e 2004, se eu não me engano. E em Procurando Nemo a gente vê que os peixes vivem, tipo, numa sociedade totalmente evoluída. Uma sociedade como a nossa, tipo, eles têm um meio de transporte, os peixes vão pra escola, eles têm trabalho. Ou seja, é uma vida exatamente como a nossa. Eles, dessa vez, eles comem e cagam porque eles têm vida. Mas os peixes, agora a gente não tá falando mais de objeto animado, a gente tá falando de seres vivos, mas são animais. E esses animais têm esse tipo de inteligência igual a nossa por causa daquela bruxa lá de Monstros S.A. Lembra que ela fazia alguns experimentos com os animais para que os animais ficassem inteligentes como nós? Então, é exatamente por isso que os peixes têm essa mesma vida que a gente, de estudar, trabalhar, enfim, é exatamente como a nossa. Antes da gente sair de Procurando Nemo, vocês lembram, obviamente, vocês lembram da Dory, tem até um filme sobre a Dory. Pra vocês verem que ela, tipo, tem uma inteligência muito parecida com a dos seres humanos. Ela não apenas age como um ser humano, mas como um peixe, na verdade. Deixa eu terminar de beber água. Enfim, a Dory tem uma inteligência muito parecida com a dos seres humanos, por quê? Primeiro, ela fala baleiês, e não é que ela tem, tipo, amnésia, não é que ela tem um problema, é que ela, tipo assim, se autodesenvolveu muito, tipo, mais do que o normal. Porque tem até uma parte do filme do Nemo que ela lê em inglês, ou seja, além dela ser um peixe que age como um ser humano, ela também consegue ler. Então a gente vê que os peixes têm uma inteligência fora do normal. Não é mais como nós, seres humanos, que vivemos fazendo tudo, mas os peixes fazem as mesmas coisas que nós, só que até mais, eles podem ler, é tipo fora do normal. Agora, antes da gente falar de mais objetos inanimados como criando vida como nós, ou de animais, a gente tem que lembrar de um filme muito importante da Pixar, que é Coco, A Vida é uma Festa. E nesse filme basicamente retrata sobre a vida, que fala que quando um ser humano morre e ele é esquecido, ou seja, ninguém da família dele lembra dele, ele acaba sumindo também na vida dos mortos, né, no mundo dos mortos. Então ele acaba, tipo, sumindo por completo. E isso também acontece lá em Divertidamente. Divertidamente, ele tá nessa nossa teoria Pixar, mas pra mostrar alguns fatos que muitos filmes falam, sabe? E a gente nunca se tocou, mas em Divertidamente mostra muito isso. Em Divertidamente, isso também acontece quando a Riley, que é a menina principal do filme, esquece, tipo, por completo do seu amigo imaginário, que é o Big Bon. Big Bon? Acho que é assim que se fala. E ele acaba desaparecendo do seu consciente. Então, tipo, é uma ligação entre os filmes da Pixar também, a do Viva a Vida é uma Festa e de Divertidamente, quando uma pessoa acaba desaparecendo, e no caso de Divertidamente é
O Big Bone, que acaba também aparecendo quando... E a gente também não pode esquecer que em Os Incríveis também tem uma coisa parecida com essa, que se as pessoas esquecem que aquele super-herói... a dicção. Que aquele super-herói existiu, ele também para de existir, ele não existe mais. Então essa era uma das preocupações também de alguns super-heróis, de serem esquecidos. E se todas as pessoas esquecessem dele, ele também iria acabar desaparecendo. Então também é uma ligação muito forte que tem da Disney e que a gente pode começar a notar que os animais e os objetos inanimados começam a ter mais poder do que nós, porque a gente se torna meros mortais, né? Porque se as pessoas esquecem de nós, nós acabamos morrendo, tipo, ou desaparecendo pra sempre. Mas os objetos inanimados e os animais, não, eles continuam lá. E agora a gente vai pular pro 7º filme, historicamente falando, que é Toy Story 3. E ele se passa em 2007. E em Toy Story 3 a gente vê basicamente uma ditadura. Eu costumo dizer que alguns filmes da Pixar, da Disney, também que hoje é tudo junto, não são filmes somente pra criança, como Divertidamente, por exemplo, e até mesmo Toy Story 3, porque ela passa uma mensagem muito importante para as pessoas adultas, porque as crianças não pensam dessa forma, mas nós já conseguimos enxergar, né, dessa forma. Rola um conflito entre seres humanos e brinquedos, onde o ursinho lá, esqueci o nome dele, ele é tipo um ditador, ele é um chefão. Ele faz alguns brinquedos se revoltarem contra os brinquedos bons, que no caso é o Woody, o Buzz em algumas partes também. E são totalmente contra os seres humanos, porque eles acham, tipo assim, esse humano me largou, então ele não presta, a gente tem que ser contra ele. Então se fosse pelos bonecos, eles matariam a gente. Se a gente parar pra pensar nisso, é um pouco macabro até, tipo um Chuck da vida. E a gente também tem uma cena muito importante em Toy Story 3. Vocês lembram daquela cena que os bonecos malvadões estão tirando a pilha do Woody? Woody? Do Woody não, do Buzz. Aquela empresa da pilha do Buzz, ela vai ser uma grande responsável por um acontecimento muito grande na Pixar e ela aparece em vários e vários e vários filmes. Então fiquem ligados nessa empresa. O 8º filme por ordem histórica é Up em Altas Aventuras, que também se passa em 2007. E a gente vê uma grande revolução aí da tecnologia quando um cachorro começa a falar através de uma coleira. Então é uma coleira feita para que a gente consiga entender o cachorro, para que ele fale igual a nós. Então assim, pra vocês verem como a magia que aquela bruxa fez lá no começo, ela começa a fazer efeito muito tempo depois. Começou com uns peixes e agora com grandes animais ela começa aos poucos. Como dessa forma a gente pega um objeto inanimado, ou seja, a coleira, que faz com que aquele cachorro consiga se comunicar como nós. E essa coleira que o cachorro usa, ela é muito semelhante aos feitiços que a bruxa de Valente fazia, porque ela fazia feitiços para que os animais fossem mais inteligentes e para que eles conseguissem se comunicar com a gente. E essa coleira basicamente é como se fosse aquela energia lá da bruxa de Valente, porque o cachorro consegue se comunicar como nós. Agora o 9º filme por ordem histórica é Ratatouille, que também se passa em 2007. Gente, vários filmes se passam em 2007, tipo, quase que todos ao mesmo tempo. E quando a gente começa a ver que os animais começam a se relacionar muito mais com os seres humanos. E não só se relacionar, mas como controlá-los e até mesmo somente se comunicar, como eles também conseguem controlar os seres humanos. Então também é um grande, grande, grande avanço aí naquela... E também nesse filme do Ratatouille a gente vê um conflito muito grande entre seres humanos e animais. E nem tem aquele conflito em que todos os ratos acham que os seres humanos odeiam eles, então tipo, eles nos odeiam, então a gente também vai odiar eles. O que faz total sentido se os animais realmente tivessem essa consciência como tem nessa teoria Pixar, como tem, né, nos filmes da Pixar, porque eles falam, se eles querem nos matar, então a gente também vai tentar matar eles. Como o pai de Remy fala, tipo, os seres humanos não são bons, eles tentam matar a gente, então a gente tem que acabar com eles. E faz todo sentido, na verdade. Então aí a gente também vê um grande conflito entre seres humanos e animais. E como eu falei alguns minutos atrás, segundos, sei lá, a tecnologia e a inteligência dos animais vem se superiorizando em relação a nós, seres humanos meros mortais. Agora segura que a gente vai dar um pulo muito, tipo, catastroficamente grande no futuro. A gente vai pular pra carros, que é também um dos meus filmes favoritos da Pixar e da Disney, né? 3 filmes do carro.
Os 3 filmes de carros da franquia, né, Carros, se passam entre o ano 2100 ao ano 2800. É tipo um puta pulo na história. E aí a gente se pergunta, pelo menos eu me perguntava quando assisti o filme Carros, gente, cadê os seres humanos? E por que os carros conseguem se comunicar, fazer tudo o que a gente faz e até muito mais coisa do que a gente faz? Porque, obviamente, a gente não existia mais ali no ano 2800. Porque as máquinas tiveram uma revolução grotesca. E a gente pode sim pensar que as máquinas iria ter uma revolução maior do que os animais, porque os animais têm um prazo de vida como os nossos seres humanos. Mas as máquinas não. Então é óbvio que as máquinas teriam, tipo, muito mais inteligência do que nós e os animais também. Mas onde que os seres humanos estariam nesse período aí do filme Carros? Lembra do filme do Wall-E? Então, ele vai ser o próximo. Mas antes da gente falar dele, os seres humanos simplesmente foram extinguidos por conta das máquinas. Era tanta poluição, tantas coisas acontecendo, e isso a gente pode ter visto lá em Up Altas Aventuras, quando aquela marca que eu falei que tinha na pilha do Buzz começa, tipo, reformar a cidade, deixando tudo muito mais tecnológico, e as máquinas começam a tomar conta. Então nesse filme do Carros, óbvio que vai existir só os carros, máquinas, mas não existe seres humanos, porque não tem mais como seres humanos viverem na Terra. Então nessa época, os seres humanos já estavam lá no espaço sendo mandados por máquinas. E também é uma teoria dentro dessa teoria que meio que conta que os seres humanos pararam de existir a partir do próximo século, ou seja, do século 22. Porque o último filme aqui da Pixar que a gente pode falar que teve seres humanos, que foi em Ratatouille, foi em 2007. E a partir dali a gente viu uma grande revolução de máquinas e animais, e tinham seres humanos normais como hoje. Mas como se passa em 2007, junto com Up em Altas Aventuras, a gente vê que tá tendo, tipo assim, uma revolução muito grande de máquinas. Então aquela indústria tá, tipo assim, acabando com o planeta, não deixando habitável para nós. Por isso que só tem os carros. E agora a gente vai falar de um dos meus filmes favoritos e futurísticos, que é Wall-E. E é o 10º filme da ordem histórica da Pixar. Wall-E se passa até mesmo depois do filme Carros, porque durante o filme de Wall-E a gente não vê outras máquinas trabalhando a não ser o próprio Wall-E. Se passa 2800 a 2900. Não tem mais tantas máquinas, tanto que a gente vê nos filmes que só tem o Wall-E. As outras máquinas estão lá no espaço, que estão junto com nós, seres humanos, que estamos totalmente sedentários e querendo ou não mandados por máquina, né? E nesse filme a gente vê até que tem ainda uma briga entre máquinas e seres humanos. Que, tipo, a máquina não quer que, tipo, nós seres humanos voltamos para a Terra, porque ele sabe que se a gente voltar, a gente vai voltar a dominar as coisas. Ou não. Então o filme do Wall-E eu diria que é um dos filmes mais importantes pra gente tentar compreender essa teoria da Pixar, porque a gente é totalmente já mandado por máquinas, nós somos seres humanos, né? Somos totalmente sedentários, não fazemos nada, dependemos totalmente de máquina. E a gente vê que nesse filme do Wall-E, ele encontra uma sementinha crescendo, e aquela sementinha no final do filme se torna uma árvore muito grande. E essa árvore é muito parecida com um filme que talvez você nem lembre, que é Vida de Inseto, que é o nosso próximo filme. Dava pra jurar que Vida de Inseto se passava enquanto nós estávamos aqui na Terra ainda, mas na verdade, em Vida de Inseto é o grande recomeço da Terra, onde máquinas, animais e seres humanos vivem em harmonia. Então a gente poderia dizer que Vida de Inseto passa no ano 2898, 2900, por aí. Ou seja, como eu falei, mostraria o recomeço da Terra. Os insetos estariam totalmente evoluídos, porque eles são animais e por conta da feitiçaria lá da bruxa, eles também são seres totalmente evoluídos. E Vida de Inseto, os personagens principais são insetos, porque é um recomeço a vida na Terra, então não tem muitos seres humanos. Seria tipo assim um marco zero. Então animais e seres humanos estão voltando praticamente agora, então são pouquíssimos humanos. Por isso que o grande principal aí do filme seria um povoamento na Terra, mas devido à enorme radiação deixada pelas empresas, né, de muitos anos atrás, a natureza não conseguiu ser forte o suficiente para combater isso, e teve uma grande radiação que fez com que seres humanos e animais fossem totalmente mutados. E aí a gente vai pro nosso último filme da franquia Pixar, que na verdade é o nosso último filme da cronologia história, que seria Monstros S.A.
Os monstros em Monstros S.A. basicamente seria uma grande mutação entre nós e os animais, por isso que eles parecem realmente monstros. E num futuro distante acabou surgindo uma nova espécie dominante na Terra que seriam uns monstros. Só que vocês se perguntam, mas existe ainda seres humanos? Porque em Monstros S.A. a gente tem a Boo, e a Boo é um ser humano. E sim, existe sim seres humanos normais como nós, mas não existem na mesma dimensão. Então a teoria conta que aquelas portas usadas em Monstros S.A. seria basicamente um portal para que os monstros conseguissem viajar através do tempo, para que conseguisse comunicar com nós, seres humanos, porque eles precisam de certa forma da nossa energia, ou seja, do nosso susto, ou então da nossa risada, como é mostrada nos filmes. Mas os seres humanos são totalmente tóxicos para os monstros, ou seja, os seres humanos são os verdadeiros monstros dos monstros. E agora a gente vai falar de novo de Divertidamente. Vocês lembram, né, do Big Bon? E o Big Bon era um amigo imaginário, o melhor amigo imaginário da Riley. E por que o Big Bon era o melhor amigo imaginário da Riley? Na verdade, ele não era só um amigo imaginário. Ele era o melhor amigo dela, monstro, assim como o Sullivan era o melhor amigo da Boo. Então ele se apegou tanto a ela que ele acabou ficando no mundo deles, mas ele já trabalhava nas indústrias S.A. quando as indústrias S.A. já trabalham com risadas. Por isso que ele era super divertido e a Riley lembrava dele, tipo, com muita alegria. Porque ele voltou e ele ficou com a Riley lá no passado, vamos dizer assim. Agora a gente vai falar da nossa personagem principal de toda a teoria, que é a Boo. A Boo, ela se apega tanto ao Sullivan que no filme mostra que ela está, né, na verdade, no mundo dos monstros, ela acaba passando pro mundo dos monstros. E, enfim, eles acabam tendo, tipo, não sei, tipo, uma história que, assim, de pai e filha, como se fosse assim. E no final do filme é muito triste, a gente sempre esperou pra que o Sullivan encontrasse ela depois que ela fosse mais velha. Só que o que acontece? Ela ficou tão decepcionada, tão depressiva, porque ela não conseguia ver o Sullivan, que ela ficou, durante toda a vida dela, ela tentou várias formas de se comunicar com o Sullivan novamente. E aí que vem a personagem-chave de tudo isso, que é aquela bruxa que eu falei pra vocês lembrarem lá no começo, que é a bruxa de Valente. A bruxa de Valente é sim a Boo, que também é uma outra teoria que entra junto com essa. Então a bruxa de Valente é sim a Boo, e ela viaja através do tempo, por isso que ela tá lá no presente, junto em Monstros S.A., e ao mesmo tempo ela era um ser humano que estava há muitos anos atrás, ou seja, onde a gente está agora, e também estava lá na Idade Média, porque ela fazia experimentos com animais para que ela conseguisse se comunicar mais uma vez com o Sullivan. Então, basicamente, toda a teoria Pixar aconteceu por conta da Boo. Ela mudou toda a realidade, tudo o que aconteceu porque ela queria encontrar o Sullivan novamente. E lá em Valente, a gente consegue meio que confirmar essa teoria, porque tem fotos do Sullivan, tem tantos objetos na casinha dela que remetem a vários filmes da Pixar, ou seja, tem vários easter eggs e mostra muito o Sullivan em Valente, só que como um easter egg. Então tudo basicamente aconteceu por conta da Boo, que é a velhinha de Valente. E também tem uma outra teoria dentro dessa teoria que conta que na verdade foi a Boo que deixou todos os easter eggs durante todos os filmes da Pixar, e por isso que existe os easter eggs. É tão poderosa que foi basicamente o amor dela que fez tudo acontecer, que fez tudo se juntar, e que todos os filmes da Pixar se passavam na mesma dimensão, no mesmo universo, só que em épocas diferentes, porque ela durante todo esse tempo estava tentando reencontrar o Sullivan. Bom, gente, foi isso a teoria Pixar. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido esclarecer tudo. Eu vou deixar a teoria Pixar lá no meu Insta também, só que de uma forma menos detalhada, só que mais fácil pra vocês verem também. Então é isso, não esquece de se inscrever no canal, de deixar já o seu joinha e também de me seguir lá no Instagram. É isso, qualquer coisa deixem um comentário aí se vocês têm alguma dúvida, porque eu não sei se a minha dicção foi tão boa pra fazer esse vídeo longo, mas espero muito que vocês tenham gostado. A dicção, meu Deus! Gostado! Um beijo e até a próxima!